É comum, durante a nossa existência, existir várias perguntas: o porquê que estamos aqui, o que fazemos, para onde iremos e principalmente qual é o propósito da nossa vida. Está começando mais um Fluxo Talk. Fala pessoas, tudo bem? Me chamo Dan Vilarino e hoje nós estamos aqui com a Tânia. Primeiramente, Tânia, muito obrigado por estar aqui com a gente, por reservar um tempinho para conversar com a gente. Como é que tu tá? Eu tô ótima sempre, se não tá eu deixo, como eu brinco, né? Sim. Mas é um prazer realmente estar aqui com vocês, fazendo o que mais eu amo, que é falar daquilo que eu produzo, faço, realizo e procuro estar na terra, como uma boa terráquea. E antes da gente começar a nossa conversa e entrar no tema que a gente se propôs aqui a conversar, Tânia, gostaria de que tu se apresentasse mais para o pessoal de casa, né? Como é que foi a tua entrada, né, sobre o assunto que iremos debater, sobre o seu chamado. Hoje vamos falar muito sobre chamado, propósito de vida. Então, conta mais um pouco mais de você, o pessoal. Bom, eu cheguei ao planeta Terra no dia 30 de janeiro de 1958, na cidade de Curitiba, de dois pais maravilhosos, gaúchos, do Alegrete, como dizia meu pai Silvio e a mãe Delci, escolhidos por mim ao voltar, porque dentro dessa proposta de vida que eu realmente me coloquei depois de um processo de morte, aonde realmente foi aonde eu senti o chamado, e eu digo que eu não fui chamada, eu fui empurrada, vai, cai e vem que você tem uma grande missão pela Terra. E vivi na cidade de Curitiba, perto do centro cívico, uma menina muito arteira, muito curiosa, muito questionadora, que sou até hoje, né? Estou vibrando ainda isto, porque hoje mais com a aceitação, que eu entendi no meio do caminho, que essa minha vida hoje é porque eu aceito ela. E a partir do momento que você tem isso, você se encontra. Nesse encontro, e comigo mesma, eu passei por 9 profissões, casei muito cedo, fui mãe aos 20 anos, constituí uma família linda e maravilhosa, mas aos 33 anos, após realmente a minha pseudo-morte, eu comecei a questionar muitas coisas do meu propósito e meu chamado à Terra. E com isso, segui uma carreira mais solo, mas dessas duas lindas meninas que me escolheram, a minha e o Jorge, para estarmos caminhando juntos e continuamos uma família muito sustentável. 5 netos maravilhosos, genros. Encontrei no caminho 2 filhos de alma e de coração, Antônia e Fernanda, e vim parar na cidade de Caxias do Sul, depois de uma vivência em Candelária, no Carnaval de 2004. Nesse processo todo, de 94, quando eu tive a pseudo-morte, que eu estava em Nova York, que a minha vesícula explodiu, eu tive uma colicistite hemorrágica, que eu fui para o outro lado e estive diante de Deus, o Criador, com meu pai ao meu lado, que já tinha feito a passagem desde os meus 15 anos, eu estava com 36 na época, eu realmente senti um chamado enorme de entender o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. Por que é passado? Para que é o futuro? E diante de Deus, que eu disse não, que eu não queria realmente voltar, porque o lado de lá, que eu acho que nem existe, é tudo junto. Eu estou lá, estou aqui, estou lá, estou aqui. Então, eu sempre digo que eu estou hoje em 2022, mas ao mesmo tempo eu estou em 1500 e 3033. Porque essas múltiplas partículas, diante dessa não consciência ainda que não temos, que é isso, é o chamado do acorda e desperta, que você começou o programa, é justamente uma mudança de hábito que a gente deverá ter no decorrência, principalmente, eu não sei o porquê ainda, de sofrimentos. Então, diante da morte, realmente eu trouxe esse despertar e comecei a buscar Deus novamente. Daí eu voltei e tive um processo muito dolorido, cirurgias, até eu me reencontrar. 3 anos após, eu conheci o Reiki. E diante do Reiki, eu encontrei a energia divina. Por quê? Porque na Sexta-feira Santa, de uma energia divina, porque eu sempre fui católica, apostólica, romana, praticante, no Domingo de Ramos eu recebi uma pergunta do padre Raimundo dizendo quem eu buscava. Eu disse Deus, e ele disse, mas tudo que você busca fora está dentro de ti. E na Sexta-feira Santa, a igreja lotada, eu fazia parte dessa comunidade, atrás era só vidro, como exatamente eu estou aqui olhando para fora, nesse céu abençoado, parece um céu de brigadeiro, né, sem nuvens, maravilhoso. Eu realmente recebi um raio de sol. E eu entendi, somente em mim bateu aquele raio, eu entendi que realmente Deus estava dentro de mim.
E a partir dali eu comecei a buscar o sol, que para as antigas civilizações, antes de entrar nas religiões mais profundas, era o Deus de todos. E eu entendi que aquele que eu buscava estava dentro de mim. E comecei a me buscar. E encontrei a Cabala. Encontrei a Celina Fioravante, que foi minha grande mestra, o Antônio Carlos Costardi, que foi meu segundo mestre na Terra, e os dois desencarnaram, foram por outro lado, fizeram a passagem de volta à grande morada, em questão de 6 meses. E a minha história nunca é de pouco, né? Eu tenho a Fernanda que sempre brinca comigo. Poxa, mas você passou diante de Deus e diz, qual é o grau de dificuldade que você quer na Terra? 9, né? É 9, então vamos lá. Então, e é por isso que a gente está realmente tentando vibrar essa energia todos os dias. A gente morre todos os dias, Dan. Todos os dias a gente morre. Quando a gente dorme. E quando a gente acorda, a gente tem a chance de mudar tudo. Todos os dias. Porque nós somos um milagre. E a gente porque essa palavra não é boa. A gente deverá honrar a vida todos os dias quando a gente acorda. Porque quando o sol nasce, independente se ele está aparecendo ou não, mas a claridade surge, Deus, o Criador, o Big Bang, enfim, o nome que querem dar a essa energia divina, que é uma explosão de estrelas e que realmente está decodificada em cada um de nós, porque somos parte deste todo, está nos dando uma nova chance. E hoje a minha chance é de estar aqui com você, falando, colocando e falando realmente com a simplicidade que a gente tem, nem mais e nem menos, porque nós somos testados todos os dias em 2 coisas. Uma é o ego e a outra a nossa individualidade. As 2 caminham juntas. O ego é aquilo que você quer impor, a individualidade é aquilo que você dá limites a você mesmo e ao todo. E aqui eu estou aqui. Eu estou aqui. Começamos bem, né, gente? Ela já começou bem. Mas, Tânia, tu acabou comentando, né, que tu é terapeuta holística, certo? E também, hoje você trabalha com numerologias e também com a questão da Cabala, né? E para quem não entende muito sobre essa questão, o que seria a Cabala em si? Olha, realmente a Cabala, assim, na profundidade dela, eu mesma não tenho essa vibração tão profunda, porque é um estudo muito, muito, muito particular e muito profundo. Eu estudei muito a parte exotérica da Cabala. Então, quando eu conheci a Celina, a primeira formação minha foi como reikiana. Foi no ano de 97, quando eu conheci o reiki com o mestre Uriel Abarca. Lá atrás, ele veio da Argentina, estava em Campo Mourão e comecei os meus estudos. Eu comecei a sentir muitos processos no meu corpo físico e não entendia. Conheci a Celina, que era uma terapeuta holística, também cabalista, e eu fui fazer um curso de terapeuta de religação. Nesse curso também fui proibida de atender, porque eu não tinha preparação nenhuma, imagine, eu não sabia quem eu era. Ela me apresentou a Cabala, ela disse, você está inscrita para o próximo curso. Começamos em 88 pessoas e terminamos a Cabala somente em 9 pessoas. Foi um estudo muito profundo, onde eu decodifiquei essa estrutura. A Cabala ela parte de um princípio do povo hebreu, que era uma casta do povo egípcio, e eles passaram 400 anos, os profetas, que naquela época, por isso que todo mundo diz que é Matusalém, eles chegavam a viver 1000 anos. A raça humana tinha uma sobrevida de 1000 anos. Ela foi se decompondo e se automutilando no decorrer da forma e pensamento deles e que realmente de querer impor coisas a si mesmo. E também na forma de se alimentar, da água e decorrência de toda a sua própria autodestruição. Então a Cabala ela parte lá do povo hebreu, uma casta, não eram escravos, eu estive no Egito em 2016 e lá eu descobri, conversando com os egípcios, maravilhoso povo assim, que é a nossa base de sustentabilidade hoje desta nova raça humana que nós estamos vivendo, que era uma casta que realmente começou a estudar muito e eles decodificaram a flor da vida. A flor da vida, ela tem 12.000 anos, está num dos templos, né, do Egito, e eles estudaram. Passaram 400 anos estudando, um dos profetas Moisés, decodificaram, e dentro da flor da vida, eles conheceram a árvore da vida. Onde a árvore da vida tem 10 sefiras, são 10 bolinhas, que são interligadas por 22 caminhos, e uma não sefira. Dentro desse estudo, eles entenderam que eles teriam que buscar
a Terra Prometida e o Messias, que estaria vindo para dar uma nova vida ao planeta Terra. A palavra Cábala ou Cabala, na minha constituição mais simples, é liberdade. É o estudo realmente de você para que você se liberte. E aí sim, decodificando, no ano mais ou menos hoje está 5.700, alguma coisa, quase 5.800 anos, eles saem do Egito, vão em busca da Terra Prometida para esperar o Messias, aonde a abertura do mar, que realmente não foi aquela coisa a abertura, realmente era a época do ano que as águas convergiam para a mesma coisa e havia aquela separatividade. Depois os cientistas foram explicando tudo isso, os milagres, né, as constituições. E dentro desse estudo, este povo hebreu se transformou no povo judeu, que reteve esse conhecimento até o ano de 1915. Cinda, até 1915, isso era algo totalmente pertencente somente a esta casta, só ao povo judeu. Sai um judeu de Jerusalém e vai para a Alemanha e começa a passar esses conhecimentos, que eram todos conhecimentos verbais. E diante disso, a humanidade começou a ter um pouquinho mais de abertura de consciência e começou a entender, e tem vários ídolos, inclusive a Madonna, tem vários artistas que transformaram a sua vida acrescentando letras baseado nesse estudo. Então, dentro da árvore da vida tem 3 ciências. Existe a astrologia, que é considerado ciência, a astrologia, a numerologia e a tarologia. A tarologia de fato e de direito, ela começou a ser mais divulgada no ano de 1700 com o tarô de Marseille, na cidade, na França. A numerologia, quem realmente trouxe um conhecimento maior, antes era o povo caldeu, passa para o povo, para Pitágoras, que traz um novo conhecimento, traz toda a parte da matemática que nós aplicamos na escola, que alguns brigam com ela até hoje, né? Os teoremas de Pitágoras, as equações, e trouxe a parte exotérica, que é essa que eu trabalho, que é uma tabela baseada nos números, nas letras de A a Z, nos números de 1 a 9, e tem também a gemátrica, que eu trabalho mais profundamente, que é a cabala, que é pelo som. Gematria é como Deus nos criou, que é pelo verbo. E aí tem uma outra conotação de 0 a 900. E baseado também na astrologia, que desde que a árvore da vida foi divulgada, ela é baseada nisso. Então, toda a astrologia é a mais antiga, que desde o começo ela é atribuída. Depois, Pitágoras trouxe um novo ensinamento mais baseado e mais decodificado. Eu juntei a numerologia e a tarologia, copilei e copiei, né? Porque nada é meu, nada se cria na Terra, tudo se copia. E comecei a estudar, estudei 5 livros de norte-americanos, porque eram os mais céticos, e como eu sempre fui questionadora, até hoje, adoro quando me questionam, porque eu acho que o questionamento leva você a tomar outro rumo. Eu nunca vejo isso como um obstáculo, como um embate, nem como cobrança. Aliás, eu acho que as pessoas que levam tudo para cobrança e para crítica tá ferrado na vida, com todo respeito falar essa palavra aqui, mas realmente, porque as pessoas querem achar culpados ainda pela sua existência. E diante da cabala, que quer dizer exatamente a liberdade, você tem que estar aberto para isso. Então, eu estudei essas 2 ciências, sou uma simpatizante da astrologia, estudo um pouquinho, mas a minha profundidade, eu estudo isso há 24 anos, trabalho com isso há 21 anos, e me tornei uma terapeuta transpessoal, holística, numeróloga, cabalista e mentora de algumas pessoas que me buscam para dar um direcionamento. Acho que falei muito para variar, né? Eu sempre sou... Eu sou número 3. Eu sou número 3, crianças. Sente à vontade. É só para essa questão dos números, né? A numerologia, a gente, como tu falou, ela é tratada como uma ciência, sim, certo? E às vezes, como tu falou, os números hoje pensando na linha matemática, né? A gente só pensa nessa questão. Mas qual seria o poder dos números em nossa vida hoje? Tudo. A começar pelo dinheiro. Sim. Dinheiro, exatamente. A começar pelo dinheiro, sim. Nós somos números. Aliás, os números é uma linguagem universal. Se você for em qualquer país que fala vários idiomas, que eu digo que é a Torre de Babel da Terra, né, se você se comunicar pelos números, todo mundo entende. Então, ele é uma linguagem universal. E nós temos, e
eu digo que até esses dias eu estava atendendo um paciente, ele disse, afinal de contas, como é que você consegue me descrever? Eu digo, é que você, quando nasce, você é registrado com um nome, cada letra tem um número baseado nela, então a letra A, B, C, D, T, até o I é o número 9, e cada letra eu transformo em números, tiro um número de base, há uma personalidade que veio fazer, pela tua data de nascimento, eu consigo fazer um código de barras e eu faço um scanner. Então, na realidade, o que eu faço é um direcionamento. Então, os números, eles estão embasados em tudo, em tudo. A tua energia, ela é vibracional, tanto que você tem o chassi do carro, a tua identidade, teu CPF, tudo o horário é baseado nessa vibração. E cada número tem um arquétipo, que daí eu tirei das cartas do tarô. O arquétipo de cada vibração pela energia que ele se coloca. Depois eu fiz o desenho deles e pelo desenho deles eu tenho o movimento. E pela vibração que ele tem diante da numerologia, como eu trabalho com a Cabala, eu trabalho com as 78 vibrações das cartas do tarô, junto com a vibração dos números, e decodifico eles e te dou um fundamento para a tua vida. Então, a pessoa que nasce, por exemplo, no dia 1, ela tem uma ação. No dia 2, ela tem outro tipo de atitude. E assim sucessivamente. Então, a leitura tua, se você se conhece através dessa filosofia, dessa ciência, desta energia, digo que sempre todo o pai e mãe deveria receber a numerologia do filho quando nasce, porque é como se fosse um manual de instrução, né? Para que você pudesse identificar aquela criança para o mundo e ela ter mais facilidade. E através disso a gente pode tirar os anseios, medos, questões que às vezes a gente tenta descobrir durante a nossa vida e não consegue através disso? Com certeza. Tanto que depois que a gente iniciou o século 2000, quando a gente entrou nesse século, e nós nos transformamos até 2009, era 2000. Quando passou para 2010, nós ficamos com o número 20 e o número 10. A partir de 2010, nós passamos a ter muita depressão na Terra. As crianças já nascem depressivas, porque o número 20, ele causa muitas dúvidas, medos, ansiedades e medo da morte. O número 20 tem muito medo da morte. Quem nasce no dia 20, então esse número atrai. Então o alto índice de depressão depois de 2010 aumentou 80%. Nós temos crianças hoje que tomam tarja preta. Por quê? Porque esse número entrou em evidência. Então as pessoas dizem 2022. Então esse número ele traz muita evidência. Então cada vibração. No ano de 1900, nós começamos uma outra energia. Então a tecnologia, porque é o Sol, 19 é o Sol. Então houve a tecnologia veio para fora, houve muita divulgação. Tudo nasceu nesse século de 1900. E quando entrou, então, o 19 em evidência, mais ainda foi, parece que saía tudo de dentro das caixinhas e foram aparecendo. Já esse século, agora, nós estamos mais refreados, olhando para dentro, mais coisas ocultas. Então, nós temos que aprender a trabalhar com a vibração que está no local. Sim. Tu falou que justamente essa questão da vibração e justamente a questão dos números, né? Talvez quem está nos escutando falou, então, poxa, tem um certo número na minha vida, então isso é determinante eu ter uma situação exata, né, um problema na minha vida com esse número. Tem como reverter essa questão? O dia, mês e ano, não. Então, as tuas ações, como você sente, como você pensa e aquilo que você veio aprender, não. Facilitar isso, sim, muito. Por isso que eu não fui para a astrologia, porque a astrologia te dá o mapa, te tira uma foto, como é que tá, mas ela não te dá resoluções. Como eu sou uma pessoa questionadora e resolutiva, eu buscava soluções. Pela vibração do teu nome e as letras que você usa numa assinatura e o teu nome social, por isso que no meu nome Tânia, eu nasci Tânia normal, T-A-N-I-A. Só que eu nunca conseguiria ser uma terapeuta como Tânia, porque todas as Tânias são enfáticas, são chatas, elas querem impor a vontade delas, como eu era. Hoje eu já sei escutar, porque eu coloquei um H e coloquei um Y, para poder ficar mais sutil e amorosa. Senão eu era muito vamos lá, você consegue e tal. Então, eu transformei. Então, quando a gente... E raramente eu mexo no primeiro nome.
né, quando eu faço as consultas. Mas às vezes acrescentar um H, um Y num sobrenome, sair da frequência daquele sobrenome da ancestralidade, que às vezes a pessoa traz a ancestralidade muito tensa, tá? Então a gente consegue numa assinatura mudar a existência. Porque o que o judeu faz? O judeu, com todo respeito, eu honro e respeito essa ideologia deles, eles esperam a criança nascer. E pelo dia que a criança nasce, eles já sabem o que ela vai ser de profissão. Pelo dia que a criança nasce, pelo mês e pelo ano, na somatória total, ele já tem a profissão da criança. Então, vai ser médico, vai ser humanista, vai ser para ter das exatas. Daí, eles vão colocar um nome que dê facilidade para ele aprender aquilo e não passar por dificuldades. E na somatória total é igual a este número. A gente pode pegar como base, por exemplo, essa questão dos nomes do povo judaico, né? Se a gente pegar a Bíblia, né? Que é o aspecto mais próximo que nós temos. Existe a primeira parte de Abrão, e quando Deus falou com Abraão, ficou Abraão, certo? E Jacó, que era o usurpador, depois ele trocou o nome para Israel, né? Porque ele tinha essa questão, né? Justamente. Quando eu comecei a estudar a Cabala, eu enfrentei justamente isso. E um dia eu acordei de madrugada e eu questionava muito. E a televisão ligou sozinha. E no canal lá, eu posso dizer, tem alguma coisa com patrocinadores, né? Numa dessa, não tem problema nenhum, então tá bom, eu posso falar. Então era a NET. Então, o que acontece? Não ligou naquele canal pra gente procurar o canal, ligou direto num judeu que até fez a passagem há pouco tempo, que aparecia sempre na Rede Globo e tal. E estava ele falando justamente que Deus foi o primeiro numerólogo do planeta Terra. Porque quando ele chamou Abraão e disse, a partir de hoje tu serás o propagador da minha palavra e já conquistou todos os teus bens materiais e a partir de agora você vai se colocar, você vai se chamar Abraão. E chamou Sara e disse para ela que ela se tornaria mãe aos 98 anos, para poder realmente ser, ela se chamaria Sará. Então, ele acrescentou letras para que eles tivessem força na Terra para poder desenvolver esse novo papel que estava subscrito. E isso é versículo 17, capítulo 11 ou 17 também. Bem no início, bem no início. Gênesis. É Gênesis, capítulo, isto. Então, essa parte do Talmud, que ainda está na nossa Bíblia, o Talmud era a conversa que eles tinham entre os reis e também os profetas da época. No Torá, o Talmud está, na Bíblia, o Talmud está. Então, se a gente começar a buscar mais informações sobre isso, nós vamos entender que o Alcorão, o Torá, a Bíblia, quer reverenciar tudo ao mesmo ponto, mas são escritas por homens. São escritas por homens. Então, nós temos que entender que aonde um homem tem a sua escrita, existe o ego e a individualidade. Então, nós temos que sempre estar, não com o pé atrás e nem duvidando, mas questionando. Até onde isto serve para mim? Então, diante disso, eu comecei a realmente a crer, a ter fé cada vez mais no trabalho que eu iria iniciar ainda. Eu acho que é importante também a gente deixar claro que questionar não é duvidar. É só você querer ir a fundo sobre aquele assunto. Isso. Que eu acho que é importante. A gente não pode ficar no raso. Não. Porque quando tu fica no raso, você recebe o mínimo daquilo. Então precisa... Raso é pouco. É pouco, exatamente. Tem que aprofundar. Tem que aprofundar. Então é interessante, eu também sou muito curioso. Eu gosto de ir até o fundo, ir procurando, gosto de ler. E justamente por isso, porque eu não me contento com apenas uma explicação. Eu gosto de ver as vertentes de tudo aquilo, até eu tirar minha própria conclusão. E este é o grande progresso da raça humana. Porque nós não viemos aqui para evoluir como humanos. Nós viemos aqui para evoluir o nosso espírito, que vem reencontrar outros humanos num processo de se reequilibrar, aonde há os atritos, para que haja as lapidações, porque somos diamantes, e somos feitos do barro da terra. Por que essa conotação do barro da terra? Porque nós somos moldáveis. Todas as pessoas rígidas, que não aceitam a opinião do outro, que não questiona, vão ser sempre robôs. E daí? E o que são as lágrimas? As lágrimas justamente é isto. É para molhar o barro
e você se moldar. Se moldar. Isso. Então, isso veio numa meditação uma vez para mim. E o barro que não é moldado, ele seca e quebra. Né? Perfeito! Então as pessoas têm que começar a te questionar sobre isso, né? Então, Nós somos moldáveis. Exatamente. Nós somos. Tem números que não, né? Principalmente os números que não têm curva. O número 1, o número 7, o número 4. São números mais... Agora, se você pega o 2... Se você pega o 3, o 8, então, é o infinito, né? O 9, o 6, mas tem números que já são mais rígidos. Aí ele tem que encontrar alguém no caminho, pode ser no pai, uma mãe, um irmão, uma namorada, um namorado, enfim, para entender essas lapidações para que ele se torne mais moldável. Uma coisa que tu comentou aí agora, também colocou na tua fala, é sobre como que às vezes a gente bate muito em erros, né? E a gente continua naqueles erros e talvez venha uma pessoa e nos auxilia. E propriamente tu auxilia algumas pessoas sobre essa questão para dar um direcionamento a ela. Isso. O erro, muitas vezes, é pelo querer ou é por falta de direcionamento daquela pessoa? Bom, então eu vou te falar uma coisa que mudou a minha vida. Não existem erros na Terra. Existem não acertos. Porque a Terra é uma escola. Boa perspectiva. A Terra é uma escola, onde nós viemos aqui como bons alunos para entender que nem tudo nós sabemos e que nem tudo nós podemos, tá? Nós podemos até querer, tudo eu posso, tudo eu quero, mas nem tudo eu devo. Aí que está a conotação. Então não existem erros, existem momentos em que você não está totalmente na assertividade. Então existe uma palavra que salvou a minha vida, que chama-se momentaneamente. Somente por esse momento eu não acertei. Então eu vou buscar aonde eu tenho que melhorar, qual é o molde que eu tenho que reaproveitar, aquilo que realmente não pertence mais ao meu caminho, e aí sim eu vou procurar me entender em que momento eu estou realmente fazendo coisas que eu não deveria mais. Então as pessoas passam uma existência e terminam a vida assim. Por quê? Porque na hora certa ela não levantou a cabeça, ela não olhou para o todo, não olhou para o céu, não viu os outros, porque ela foi condicionada. Então é aquela coisa do cabresto. E existe muito problema da gente às vezes ser muito determinista, né? Aí isso tá na minha vida, não muda. Né? Aí isso tá numa situação, não muda. Esse é o 1, é o 4, é o 7. Isso não existe. Né? Eu acho que é muito pesado tu pensar dessa forma, que as coisas são muito determinadas, sabe, na tua vida. Né? Situações, aí várias situações a gente pode colocar, né? É um casamento que não tá dando certo, a pessoa tá sofrendo, continua ali. Ou é um trabalho que ela tá ali, persiste naquilo que tá machucando ela, tá adoecendo naquilo. Tipo, gente, tem escolhas. A vida te proporciona escolhas, né? Depende dela. Todos os dias. Você escolheu estar vivo. Você escolheu estar na Terra nesse momento. Você escolheu viver isso aqui. Então, honre. Honre a tua vida. Honre todos os dias. É o que eu sempre falo, né? Eu penso assim, no momento do processo da gente nascer ali, né? Existe vários espermatozoides, né? Entre trilhões e bilhões, eu vim daquilo. Então tem que fazer valer. Dizem que são 12 e você já foi um vencedor vencendo 11. E que diz que na hora que você volta, existe pelo menos, no mínimo, 3 espíritos disputando aquele óvulo fecundado. Então você já é vencedor, vencendo 2 no mínimo e mais 11. Então como que você não quer ser um vencedor nessa vida? Aonde você ainda está dependendo de alguém para ser feliz? Que absurdo! E ainda achando culpados pela tua alegria, pela tua infelicidade. Me poupe, né? Eu sempre digo, porfa, né? Essa palavra é ótima. Porfa! Chega de vitimismo. Chega. A humanidade não merece isso. Então, lute por você. Mas saiba que você vai ter limites se você vive numa sociedade, né? Esse não é o planeta do Pequeno Príncipe, que você tá lá com a tua florzinha e sendo feliz com a florzinha. Aqui você tem que respeitar o tempo do outro, o limite do outro, o espaço do outro e entender que você não pode simplesmente invadir. Você tem que saber até onde você pode ir. E quando você sabe dar limites e ter limites, você cria asas e voa. Exatamente. Ai, que delícia voar. Vamos voar? Vamos voar. Vamos voar. A gente tá falando muito sobre propósito, né? Sobre várias questões que a gente acaba, ao decorrer da vida, retendo, né?
e guardando muitas delas e em algum certo ponto isso acaba eclodindo, né? Agora, falando sobre isso, você acredita que a gente descobre, a gente já vem com um propósito para essa terra, ou no decorrer da nossa vida a gente acaba descobrindo ele? Ou desenvolvendo ele? Levanta a tua mão esquerda e olha para as linhas das tuas mãos. Aqui está escrito o teu pré-destino. Você já nasce predestinado. Nós temos 10 vibrações que nós viemos aprender na Terra e ensinar. A única que é igual a de todos é a humildade. A humildade, todos nós viemos aqui para aprender. Então esse é um dos maiores propósitos e a qual nesse século, a partir de 20/12, nós aprendemos, do ano de 2012, nós começamos a trabalhar muito com esse processo da humildade. Por isso que estamos entrando todos os dias em muitos conflitos. Diante desse pré-destino, nós vamos delineando. Alguns seguem e é onde você vê essas pessoas prósperas, do nada. Aquelas pessoas que prosperam, aí dizem, porque tem sorte. Não, realmente, tem números da sorte, que é o 10, tem o número da oportunidade, que é o 8, tem o número da bênção, que é o 3. Agora, essa pessoa, ela está realmente no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo e dentro do seu pré-destino, executando a sua função na Terra. Então, nós nascemos já com um grande propósito, que é o nosso espírito evoluir, a nossa alma trazer a condução disto, que é o comandante que eu digo, para que o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo físico dê um direcionamento. O problema é quando as pessoas começam a brigar muito, e eles brigam. Toda vez que você briga com alguém, você está brigando primeiro contigo. Toda vez que você questiona alguém, você está se questionando. Toda vez que você julga alguém, você está se julgando. Toda vez que você critica alguém, você está se criticando. Porque eu lembro sempre dos preceitos. Hoje me considero cristã e sigo o profeta, não o mate que as religiosidades criaram de Cristo. Eu sigo Emmanuel, Jesus, o Cristo. E diante desse Cristo, desse ser maravilhoso que trouxe tantos ensinamentos, ele teve uma das frases dele que me impactou sempre. Quando Pedro fala de Paulo, cada vez mais eu conheço Pedro, porque Pedro não fala de Paulo, Pedro fala de Pedro em Paulo. Então, é essa energia que a gente tem que entender, que tudo aquilo que te irrita no outro é um dos teus propósitos. Tudo aquilo que te incomoda no outro é o teu propósito. Tudo aquilo que você admira no outro é dentro de ti que está. Então, vamos buscar se conhecer mais. E aí, outra frase de Cristo. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo e se liberta. Você se conhece, Dan? Eu me conheço. Ai, que coisa boa! Mas foi numa dor. Foi numa dor. Foi no sofrimento. Foi no sofrimento. Porque é raça humana, gente. Não tem. No amor tá todo mundo assim. Ai, que bom. Na dor, opa, peraí. Num obstáculo, opa, o que está acontecendo? Então, e se você tira o proveito, você eleva. Exatamente. Eu acho que, como tu falou, a gente às vezes fala que, até uma vez eu estava conversando com uns amigos meus, romantizam muito a dor, né? Porque a pessoa tem que sentir dor para poder aprender. Infelizmente, sim. Infelizmente, porque a dor, sim. O significado, podemos dizer para ela, que é um sacrifício de alguma coisa que a gente está pegada, às vezes, sabe? Alguma situação que a gente tem que se moldar. Existe muito essa questão da águia, né? Existe um processo da águia, em um certo momento, em que ela vai até um alto da montanha, ela arranca o bico, arranca as penas, ela sofre um processo de dor, para depois nascer tudo de novo, ela poder voar novamente. Isso. E aí é exatamente como a gente é. Eu acredito muito nisso. A dor, tudo bem, tá doendo nesse momento? Tá doendo. Tá sendo complicado? Tá. Mas entenda que isso vai te evoluir. Sim, né? E é muito forte esse processo. E a águia, ela tem o bico, então é pela boca que a gente se perde. E isso dentro da árvore da vida explica exatamente que tem duas coisas que o humano se perde. Pelo órgão sexual e pela boca. Porque a tua palavra tem tanto poder, porque tu é uma parte de Deus, a imagem e semelhança do Criador, que quando você fala, o universo e o cosmos entendem como um decreto. Então, quantas vezes você está passando hoje, exatamente hoje, algo que há 3 meses atrás ou 3 anos atrás você falou, e você estava escrito. Então, cada vez que você falar algo, escuta
Os 2 ouvidos mais próximos da tua boca é o teu. Então, mas a águia tem que subir na montanha, arrancar primeiro as asas, arrancar as unhas, para deixar realmente quebrar o bico e se encolher. Então, toda vez que você volta para dentro, onde está toda a tua energia, que é o teu coração, e esse está interligado com todas as tuas vidas, e é aqui que mora e habita realmente o Deus, o Criador, que é você, para você renascer. E todos os dias a gente tem oportunidade, né? E para a gente entender que a gente tem que escutar mais e falar menos, é só a gente analisar que nós temos 2 orelhas e uma boca, né? Então quer dizer que... É 2 e uma. um. Para dizer que, olha, ela é mais contida. Imagina se tivesse 2 bocas, a gente tava ferrado daí. Deus o livre. Né? E a gente tá, como a gente, voltando a falar sobre o propósito, e como descobrir o nosso real propósito? Porque eu acho que isso, a gente tem muita dificuldade durante a vida, né? Principalmente quando a gente está ali de escolher a profissão que a gente quer. Vai entrar numa universidade, enfim. Então, como a gente faz para descobrir esse propósito? Em primeiro lugar, se vendo no espelho. As pessoas que se olham no espelho dentro dos seus olhos, onde é o espelho da alma, ela consegue pelo menos identificar aquilo que está bom ou não para ela. É se ver no pai e se ver na mãe. Qual é a energia que teu pai provoca em você ainda hoje e qual é a energia que a mãe te traz ainda para o hoje. No momento que você quebra o espelho, pai, e quebra o espelho, mãe, e esse foi meu grande mestre, Antônio Carlos Cortadi, num livro pequenininho chamado Quebrando o Espelho, e aí você pode quebrar o teu próprio espelho, você pode realmente começar a se perceber e se sentir. Aquilo que é teu e não do teu pai. Aquilo que é teu e não da sua mãe. Porque nós somos impregnados pelo o que convivemos. Nós somos aquilo que comemos e aquilo que pensamos. Mas os nossos pensamentos estão direcionados a um banco de dados que vem desde dentro do útero da mãe. O que a tua mãe passou na tua gestação? Como era o convívio da sua mãe com o seu pai? Como era o convívio deles com a família, com os teus avós, com os teus bisavós? Então existe todo um consenso de tudo isso. Mas se você quer realmente alcançar o teu propósito, você sabe quem tu és e estás aqui na Terra? É olhar para você em primeiro lugar e parar de achar defeitos, né? Então, o autojulgamento e a autocrítica destrói. A expectativa corrói. A partir do momento que você começa a ter fé em algo ou em alguma coisa, que é realmente um ser superior, algo que realmente te dê um pouco mais de sustentabilidade, você vai começar a voltar a acreditar em você. Não em religiões e nem em santos, nem nada. Eu amo a história dos santos, respeito, honro, em Gandhi. Então eu começo a olhar a vida que eles tiveram e os ensinamentos que eles deixaram numa frase, num propósito. E eu encontro o meu. Então conhece-te a ti mesmo e se liberta. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente pauta muito as nossas escolhas sobre o olhar do outro, né? Sobre a perspectiva do outro. A sociedade ensina isso, a religiosidade ensina isso e a família. Exato. São os dogmas que você tem que pegar um paralelepípedo e pá, quebrar. Exato. Com respeito. Exato. Com respeito, né? E amorosidade. E amorosidade. E generosidade. Exato. Ai, que bom. E a gente esquece que a gente é um indivíduo com escolhas, com sentimentos, com situações que a gente, né, sente. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar também, e daí vamos trocar agora as ideias, né? A questão de que um tempo eu pensava assim, não, a gente tem que viver em comunidade, sempre vai estar em comunidade, mas no fim das contas a gente é um ser sozinho. Mas o que é comunidade? É comunidade. Né? Então é você realmente estar no uno, fazendo parte do outro. Nós somos parte um do outro. Aquilo que eu reconheço em você faz parte de mim. Aquilo que eu não reconheço em você é porque em mim não tem. Então isso é comum unidade, é viver numa unidade. Que lindo, né? Exatamente. E sobre essa questão da solitude, hoje se fala muito sobre solitude, né? Entender que, tudo bem, eu tenho que pensar no outro, mas primeiramente venha eu, né? Porque eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou passar. E daí, eu entendendo primeiramente eu posso ajudar o outro. Acho que seria mais ou menos isso, sim, né, Tânia? É que as pessoas confundem solidão com solitude. Exato. Quando a pessoa entra na solidão, ela tem dias na Terra.
automaticamente vem uma doença e mata. Porque o espírito mesmo faz o teu auto-suicídio. Porque a partir do momento que você renega aos outros, você está se renegando. E a solidão é isso, é quando você se afastou de você mesmo. Quando você entra na solitude, você se basta diante daquele momento e daquela estrutura. Mas lembrando que para você realmente poder evoluir em espírito, você tem que estar em comum unidade. Não é deixar o ego falar mais alto, né? É a individualidade do teu ser, trabalhando com a individualidade do outro e fazendo essa roda dentada dar certo. Este é o segredo da humanidade. A prosperidade, principalmente hoje financeira, vem e parte disso. É você ressignificar todo o teu contexto. Não é porque teu pai não teve sorte, teu pai não produziu, teu pai ficou morando naquela casa que você não pode abrir a porta e sair para o mundo, respeitando e honrando a ideologia do teu pai. Mas na tua solitude, sabendo que você pode e você acredita, se conhecendo as tuas virtudes e os teus dons, que você nasce com os teus dons, ir para a vida e constituir um império. Sim, eu acho muito interessante essa tua fala. Da Ressignificar. Ressignificar. Entender, eu preciso do outro, Isso. né? Porque ninguém constrói as coisas sozinho, mas eu tenho que me conhecer, como tu falou, é perfeito. Me conhecer para me poder dar esse processo conjunto com o outro, né? Sim. A gente falando também sobre isso, Tânia, a gente, na tua concepção, a gente então nasce com predestinado? Predestinado. Ou as nossas escolhas também favorecem isso? Não, as escolhas ajudam o predestino a se tornar o teu destino. Uhum. Então você pode mudar tudo, mas você fez as tuas autoescolhas. E essa leitura que eu realizo como numeróloga, eu dou exatamente como a pessoa veio para a Terra e para que ela veio. Qual é o grau de dificuldade e qual é o grau de energia que facilitam para ela. Por exemplo, você é uma pessoa que tem um dom de se comunicar. Então, dentro da tua numerologia, provavelmente você tenha números que te levam a isso. Principalmente a letra D, que inicia o teu nome, que é poder. Dor também. Começa com D, que é poder. Entendeu? Então, você, com a letra D, tem essa facilidade de se empoderar de você. Toda pessoa que se empodera tem o dom de se comunicar e de se posicionar na vida. Todas as pessoas que começam com a letra D. Sim, a junção da primeira vogal é que vai dar o direcionamento. Então, o teu A é na tua individualidade, eu consigo me comunicar, porque o D é 4, o A é 1, dá o 5, que é o número maior da comunicação. Então, o teu dá, do Dan, faz você já ter esse dom. Porque às vezes a gente fala sobre predestinado, daí a gente tem aquele olhar, tipo, então tudo que acontece na minha vida está definido, então não adianta eu ter escolha. Ai, pelo amor de Deus, nós somos do barro, né? Nós somos moldáveis, pelo amor de Deus. Aquilo que a gente falou no início, né? Então, a questão do livre-arbítrio, às vezes, não fica bem entendível, né? E como é que a gente pode exemplificar essa questão dentro da numerologia, dentro da Se conhecendo, procurando realmente saber que o dia é o que você age, o mês é como você sente, o ano é como você pensa. E a somatória total que você veio aprender, que é o número mais difícil. Por exemplo, eu tenho empresas que constituíram um império naquele lugar, naquela energia, aí elas crescem, compram um terreno e mudam. E lá começa a ter sérios problemas. Primeiro, porque o local pode estar infectado pela natureza. Segundo, o nome da rua tem um fundamento, o número da casa tem um fundamento. Então, ali começa a dar problema. A empresa começa a ter problema de funcionário, o funcionário não vai, ou venda trava. Então, tudo tem que ter um direcionamento e um propósito para que seja delineado. Mas o nome tem um peso, o número tem um peso, o número da casa, placa de carro. Quantas pessoas tinham um carro maravilhoso, passam para o filho? A mãe nunca bateu aquele carro. O filho pega e começa a dar porrada no carro. Por quê? Porque o número dele não condiz com aquela placa. Então, tudo está interligado. Tudo. E para isso você deveria conhecer. Aí você vai dizer, bom, mas a gente vai ficar prisioneiro na numerologia? Meu Deus do céu, você é escravo da numerologia? Claro que não. Mas se começa a dar problema, procura uma solução. Claro que vai procurar uma terapeuta que entenda disso. Porque nós vamos também pegar os livrinhos lá de numerologia, porque tem um fundamento muito maior em cima disso.
Acredito que seria uma chave, né? Como tu falou, Isso. não refém. Não é ficar Então, refém de nada. Quando alguma coisa não está se encaixando, vou procurar essa chave, abrir essa porta que eu Justamente. descobri para poder solucionar esse problema. E eu trabalho sempre com uma equipe, né? Eu tenho terapeutas que me ajudam a dar continuidade, porque na realidade eu abro a porta, eu escancaro, eu abro uma janela e é uma porta. Aí eu digo, você precisa de uma constelação, você precisa de uma barra, um tetra, uma microfisioterapia, você precisa fazer uma yoga, uma luta marcial, para você precisa aprender a dançar. Então, realmente por quê? Porque o número está pedindo que ele tenha essa vibração. E a gente não faz nada sozinhos, a gente não consegue, gente. A gente tem que ter outros para poder nos ajudar. Né? Como é que a gente nasce? Dependendo de alguém de dar comida e trocar a nossa fralda, senão a gente vai ficar mal. Então, nós nascemos dependentes, mas nos tornamos independentes com o decorrer do tempo, pelos ensinamentos. Por isso que eu digo, honra teu pai e tua mãe. A Bert Hills, que trouxe totalmente a constelação, que é uma técnica maravilhosa, ele fala duas coisas super importantes. Teu pilar de sustentabilidade, que é o pilar de Rainha e Boaz dentro da árvore da vida, para que você siga o caminho do meio, que é alcançar o caminho central do coração, que é a Sefira Crística, que é a sexta, para você transcender ao Pai, ao Criador, falando um pouquinho da Cabala, te diz que o teu pilar de sustentabilidade da segurança, que é a tua profissão, é o Pai. E o teu pilar de se manter diante da tua segurança, que é o dinheiro, é a mãe. Então, toda pessoa que tem um problema com o pai não consegue escolher a profissão. Eu mesma, meu pai morre, faz a passagem, transcende quando eu tinha 15 anos, eu tive 9 profissões na vida. E justamente a que mais eu sabia que eu tinha o dom, que era de falar, se comunicar, meu pai nunca queria que eu fosse, que era cantora. Hoje eu canto de outra maneira, agora mesmo estou cantando aqui de uma outra maneira. Agora, depois que eu me identifiquei, honrando meu pai e a ideologia dele, eu me tornei isso e consegui. E eu sou gaga. Gago nunca deixa de ser gago. Mas eu dominei a gagueira em função de tudo isso. Então, a própria criança vai encontrando obstáculos para não ser aquilo em honrar e amar o pai. Então, pai é profissão, mãe é dinheiro. A pessoa que não aceita a mãe, que briga com a mãe, nunca vai ter dinheiro na vida. Nunca, Tânia. Não! Enquanto ela não, pelo menos, honrar a mãe. Eu não estou dizendo para conviver, eu não estou dizendo para morar junto, eu não estou dizendo para levar no médico, não estou dizendo nada disso. Só honrar e aceitar. E nesse período que tu trabalhou, né, teu vasta experiência, teve um caso que tu olhou primeiro e não tem solução, mas com a numerologia e com o teu direcionamento, a pessoa conseguiu dar uma volta na vida dela? Todas. Por incrível que pareça, nesses 21 anos de profissões, todos aqueles que me escutaram, e tem pessoas que voltam às vezes Detalhe, 10... né? Te escutaram. 12 anos depois, ai, Tânia, encontrei minha numerologia, meu Deus, estou vivendo aquilo exatamente como você disse, por que eu não mudei? Ué, te deram um remédio e você não tomou. Tá tudo certo. Então você tá, então esse era o meu tempo. Não, você perdeu 12 anos. Porque eu sou muito boazinha? Não sou nada boazinha. Eu sou exatamente uma pessoa direcionada e proporcional. Eu não faço propaganda no meu trabalho, nunca fiz, porque eu digo que as pessoas que chegam até a mim, elas se autoconvocam. Então, se ela me escuta, às vezes é uma janelinha que ela precisa abrir, é uma porta. E aí escancara toda a energia dela na humanidade. Mas para isso tem que ser moldável, às vezes tem que chorar, para o barro se moldar, para que ela possa avançar a níveis maiores de consciência. Tudo parte da consciência. Mas a gente tem que cuidar, porque são crianças. Então eu não sou de brigar. Antes eu já briguei muito. Hoje eu digo, vamos lá, vamos começar hoje então. A partir de hoje, o porquê você chegou aqui não importa. Agora, para quê? Para que você veio de novo? Vamos lá, o que você quer? Aonde você quer chegar? Com quem? De que maneira? Como? Escreve, coloca o teu propósito. Verbaliza, né? Verbaliza, vamos lá, você consegue. Porque se você está buscando ajuda, putz, grilo, a humildade bateu na tua porta. Você pediu ajuda. Porque às vezes realmente a pessoa precisa de um empurrão. Sim. Né? Não é nem uma mãozinha, é um empurrão mesmo. Para ela poder seguir com a vida dela e ter coisas, oportunidades novas, né? Sim. E Tânia, uma questão, você acredita que o que a gente tem na nossa vida é porque nós queremos ou porque a gente merece? Dizem que Deus não tem essa palavra no dicionário dele. Mas como eu estive com ele e ele falou essa palavra para mim, você cria o teu merecimento. Pelos teus pensamentos, sentimentos, pelas tuas boas ações. Então tudo eu penso, o penso gera uma emoção,
que te dá o sentimento sobre aquele pensamento. Então, pensamento, mente, né? Pensar o que a mente está produzindo. Sentimento é o sentir a mente. Quando você pensa e sente e traz para o coração e não para a boca, você tem o tempo de fazer o filtro e fazer uma avaliação. E aí sim, diante desses teus pensamentos, daquilo que você sente, e como você está agindo, falando e se mostrando para o mundo, você vai fazer total diferença na tua existência. E com isto, meu Deus, você muda tudo. E para Deus você merece tudo. Deus não tem diferenciação entre nós. Ele é misericordioso. A partir do momento que há o teu arrependimento e que você pede perdão. Qual foi a última frase que Cristo nos deixou? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Isso é fantástico, gente. Então, a partir do momento que você trabalha com o perdão e principalmente o auto-perdão, você tem todo o merecimento de escolher o teu propósito, se colocar a caminho e seguir o teu destino. E falando sobre o destino, tu acredita então que tudo que nossa vida está na palma da nossa mão? Tipo, literalmente, como tu falou antes, e também sobre o domínio sobre as nossas ações, as atitudes, e aquela questão, né? Pegar a caneta e escrever mesmo, porque às vezes a gente sempre acaba terceirizando, sabe? O problema maior do humano hoje é terceirizar e procrastinar. São duas coisas que na humanidade, nesse século, e a partir de um pós-Covid, né, durante Covid, pós-Covid ainda, nós não podemos mais fazer isso. Eu digo que o Covid nos trouxe para dentro. Aqueles que aprenderam esse espaço de tempo que a gente teve para repensar na vida, de se olhar, de sentir a família, de olhar os mais próximos, de passar pela a expectativa, o medo, a fé, a esperança, tudo, enfim. Você conseguiu se olhar. Aqueles que conseguiram se olhar no Covid vão ter dias muito promissores na vida e na energia nos próximos anos. O que está acontecendo agora? A guerra. A guerra vai fazer a separatividade. Então, nós queríamos tanto estar perto e hoje não podemos também ainda em função de uma guerra. Então, nós temos que entender que nós estamos prontos para algo muito maior. Por quê? Porque nós temos aqui dentro, aqui, ó, aqui, nesse coração, bater nesse coração e saber que tudo a gente pode, naquele que te fortalece. Né? Amém. Tânia, foi ótimo a nossa conversa. Eu aprendi, com certeza o pessoal de casa também aprendeu. Não sei se quer deixar alguma mensagem para alguém, ou se quer falar mais sobre. Olha, o meu desejo sempre é que as pessoas sejam felizes. E a felicidade, ela é momentânea. Então não existe a felicidade completa, existem momentos felizes. E se você der mais poder para o bom, para o bem, você, mesmo que venha uma coisa muito difícil, você vai estar abastecido e com força suficiente para se empoderar e dar a solução para aquilo que naquele momento está sendo difícil. Então, lembrando sempre que tu é Deus, uma partícula do Criador, e você é co-criador. Então, cuidado com aquilo que você está falando, pensando e sentindo, porque você pode mudar uma existência. Uma pessoa boa, de luz na Terra, salva mais 1000. Então, que tal você ajudar mais 1000 ou 999 e um com você a fazer esse planeta diferente? O planeta Terra é uma grande mãe, ele está pronto para nos acolher e receber, ele está pronto para mudar, porque ele também é do barro, né? Então, vamos nos moldar todos os dias e fazer algo muito melhor. Exato. E com essa mensagem, né, que a Tânia nos passou, terminamos mais um Fluxo Talk. Não esquecendo, pessoal, que esse episódio também está nas plataformas de áudio no Spotify. Também, para você quiser conhecer mais o nosso trabalho, o Fluxo Talk é um programa meufluxo.com. Aqui na descrição vai ter o link para a nossa plataforma. Lá tem vários programas falando sobre desenvolvimento humano e muito mais, certo? Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais e abraço!